Será que o mundo poderia esquecer aquele rosto? Aquele gênio mudo do desastre, o eterno menino travesso que conseguiu o impossível? Fazer a humanidade inteira explodir em gargalhadas sem pronunciar uma única palavra? Sim, estamos falando de Mr. Bean. E por trás desse personagem inesquecível, esconde-se um homem, Rowan Atkinson, um autêntico mestre, um dos maiores artistas que já pisou num palco ou numa tela. Seu talento não é apenas entretenimento, é um fenômeno cultural. Um homem que quebrou todas as barreiras idiomáticas, moldou a cultura pop mundial e elevou o espírito de toda uma geração. Durante décadas, Atkinson não apenas nos divertiu. Ele se tornou o símbolo da alegria pura, da sofisticação cômica e da excelência artística inigualável. É uma lenda rara, cuja marca irá ressoar por muito, muito tempo. Mas, caro leitor, quantos de vocês sabem que, por trás desse brilho radiante e dessa glória universal, esconde-se uma vida carregada de turbulências, rupturas e lágrimas silenciosas? Estamos falando de um homem que emergiu de origens humildes, paralisado por uma gagueira devastadora, que sobreviveu a acidentes aéreos e automobilísticos que o roçaram com a morte, que suportou múltiplos relacionamentos desfeitos e carregou dores que a maioria de nós nem sequer conseguiria imaginar. Hoje, aos seus 70 anos, a estrela de Atkinson continua a brilhar, mas a tempestade ao seu redor está mais feroz do que nunca. Permita-nos convidá-lo a uma jornada por essa vida. Um relato de triunfo e genialidade, sim, mas também uma crônica de tempestades implacáveis. Antes que a história comece, tire um momento para deixar um coração nos comentários e um curtir. É um simples gesto de gratidão para o homem cuja vida, legado e alma comoveram milhões de corações através de gerações. Que cruel ironia! Uma vida destinada a comover o mundo começou, paradoxalmente, sob a sombra de uma dor que ele jamais escolheu. Rowan Sebastian Atkinson veio ao mundo em um gélido 6 de janeiro de 1955. Seu berço balançou sob os céus cinzentos e aço de Consett, um vilarejo no condado de Durham, um lugar onde o pó frio agarrava-se aos peitoris das janelas e os invernos pareciam eternamente mais frios do que o necessário. Ele nasceu no seio de uma família de fazendeiros modesta e trabalhadora, mas que já arrastava uma ferida que o tempo se recusava a curar. Eric e ela, seus pais, criavam 4 meninos nessa vila rural açoitada pelo vento, onde as manhãs começavam antes do amanhecer e as noites terminavam em um esgotamento que gelava até os ossos. E antes que Rowan completasse 1 mês, antes que pudesse reconhecer o rosto de sua mãe ou apertar seus dedos minúsculos em volta de sua mão, a tragédia atingiu com um silêncio impiedoso. Paul, seu irmão mais velho, faleceu na infância. Anos depois, o próprio Rowan confessaria que cresceu sentindo uma tristeza que estava ali muito antes que eu entendesse qualquer coisa. A casa mergulhou em um silêncio pesado demais para palavras. Eric enterrou sua dor em jornadas exaustivas na fazenda e na fábrica, trabalhando até que o frio rachasse suas mãos. Ela, por sua vez, movia-se diariamente com uma determinação tranquila, escondendo a mágoa por trás de rotinas suaves e longos, imóveis olhares através das janelas congeladas. A dor não foi embora, ela pairou, pousando sobre o berço de Rowan como uma névoa gelada. Mais tarde, ele descreveu aquele lar como um lugar onde o amor era real, mas o silêncio era mais forte. Quando Rowan tinha apenas 5 anos, outra tempestade pairou sobre ele. Não era barulhenta, mas sufocante. Uma gagueira severa que se enroscou em cada uma de suas tentativas de falar. As palavras ficavam presas em sua garganta como portas que batiam. Em uma família de irmãos rápidos e francos, a voz de Rowan hesitava, quebrava e, finalmente, se rendia. Seus pais, sem dúvida, se preocupavam profundamente, mas como Rowan refletiu depois, eles não sabiam como ajudar. E eu não sabia como pedir ajuda. Eric muitas vezes,
voltava para casa ao anoitecer com 2 empregos exaurindo suas costas, extenuado demais para notar o quanto Rowan encolhia-se antes de cada frase. Ela, dividida entre as tarefas domésticas, a tensão econômica e a dor silenciosa da perda de um filho, só podia oferecer consolos suaves, mas nunca uma solução. Aos 7 anos, Rowan compreendeu o que era a vergonha. Aos 9, ele aprendeu a temer o som do seu próprio nome. Aos 11, cada tentativa de falar era como andar na ponta dos pés por um campo minado. As letras explodiam em silêncio. A respiração cortava-se no meio da frase. E a humilhação crescia até que o silêncio lhe parecesse mais seguro. Era, ele confessaria mais tarde, como se minha avó simplesmente não me quisesse. Cada fracasso gravava-se nele, transformando a comunicação em um campo de batalha que só ele podia ver. A escola apenas aguçou essas feridas. Os garotos de Consett eram diretos, rápidos ao falar e sem filtro. A lentidão de Rowan o tornou um alvo fácil. O rosto invulgarmente flexível que milhões adorariam um dia tornou-se algo que outros imitavam cruelmente. Seus tiques ansiosos, suas paradas repentinas, suas expressões desiguais. Aos 12 anos, ele ouviu alguém chamá-lo de alienígena pela primeira vez. Mais tarde, ele descreveria o momento como uma palavra que se cravou em mim como um espinho. A partir de então, ele escorregou para as margens de cada sala de aula, de cada pátio de recreio, de cada conversa, observando a vida se desenrolar através de um muro invisível que não conseguia quebrar. Sempre me senti um passo atrás de todos os outros, ele recordou, como se a vida estivesse acontecendo bem na minha frente. A solidão envolveu-o como uma armadura, desconfortável, mas protetora. Enquanto seus irmãos se misturavam sem esforço com o mundo, Rowan aprendeu a sobreviver no silêncio, porque o silêncio não o julgava, não o apressava, nem ria quando ele lutava. E, no entanto, sob todo esse silêncio, algo surpreendente estava tomando forma. Aos 13 anos, durante uma recitação trêmula na sala de aula, o impossível aconteceu. E naquele instante, no brilho fraco das luzes baratas da escola, aconteceu o impensável. A gagueira afrouxou. O garoto que mal conseguia pronunciar o próprio nome falou de repente com ritmo, com clareza, até com força. Rowan descreveria mais tarde essa sensação como uma porta se abrindo dentro de mim. Os professores trocaram olhares atônitos. Pela primeira vez, Rowan viu em seus olhos algo parecido com a crença. Seus pais sussurraram sobre o milagre naquela noite, agarrando-se a uma esperança frágil, temendo segurá-la com muita força. Aos 17 anos, Rowan havia descoberto o único santuário em seu mundo, a interpretação. Sobre o palco, sua respiração fluía. Sua voz se estabilizava. Seu medo se dissipava. Foi o primeiro lugar onde me senti livre, ele diria. E essa sensação trêmula, mas inegável, acendeu-se nos cantos mais escuros de seus primeiros anos. Ninguém sabia então, nem mesmo Rowan, mas o silêncio que antes o aprisionara estava se tornando o alicerce de uma nova linguagem. Uma que o mundo inteiro entenderia sem que ele precisasse falar. Mas o silêncio tem o hábito de perseguir uma pessoa, mesmo para além dos limites que ela acredita ter escapado. À medida que Rowan entrava na idade adulta, o brilho que piscava dentro dele não apagava as sombras que o haviam moldado, apenas as projetava com um relevo mais nítido. Ele se destacou academicamente de maneiras que até ele mesmo surpreenderam. Os livros me entendiam melhor do que as pessoas, ele confessaria mais tarde. Aos 18 anos, refugiado nos tranquilos laboratórios da Universidade de Newcastle, ele encontrou consolo em circuitos e equações, mundos que jamais o apressavam nem zombavam de suas dúvidas. No entanto, mesmo em meio ao triunfo acadêmico, ele carregava o fantasma das salas de aula que riram enquanto ele lutava para falar. Após se formar em 1975, ele ingressou no Queen's College, em Oxford, uma das universidades mais prestigiadas do planeta,
não como um homem transbordando confiança, mas como alguém que ainda se escondia por trás do silêncio. Ele iniciou um mestrado em sistemas de controle e até começou a trabalhar em seu doutorado. Mas em seu coração, ele confessou: parecia que eu estava caminhando lentamente em direção a uma vida que não me pertencia. Sua família o esperava como cientista. O mundo o esperava. Por um tempo, até Rowan acreditou nisso. Tudo mudou no dia em que ele se encontrou em um ensaio de teatro em Oxford, no final de 1975. A sala zumbia fracamente sob as luzes cansadas do palco. O pó flutuava como fantasmas nos feixes de luz. Suas mãos tremeram. Sua garganta se fechou. Mas quando ele entrou no personagem, algo milagroso aconteceu. Sua voz fluiu. Sua respiração se estabilizou. Foi como respirar pela primeira vez, ele disse. No entanto, no instante em que ele descia do palco, a gagueira voltava a segurá-lo com uma força implacável. Essa dualidade tornou-se um tormento, impecável ao fingir ser outro, despedaçado ao ser forçado a ser ele mesmo. As audições eram uma agonia. Ele abria a boca e nada saía. Ele via os diretores de elenco olharem para seus relógios, trocarem sorrisos educados, mas impacientes. Uma vez, ele saiu antes de terminar sua apresentação, com a humilhação queimando tão vividamente que podia senti-la dias depois. Entre 1978 e 1979, a BBC o rejeitou repetidamente, rotulando-o de estranho demais, silencioso demais, pouco convencional demais. Eu não fui escolhido. Ele refletiu anos depois. Eu tive que derrubar a porta eu mesmo. Mas até a resolução mais firme pode desmoronar no frio. Uma noite de inverno em Oxford, uma noite que Rowan jamais esqueceria, ele sentou-se sozinho em seu apertado quarto de estudante. O radiador sibilava fracamente, enquanto o vento arranhava as janelas como algo desesperado para entrar. Os livros didáticos de engenharia jaziam abertos ao lado de páginas de esquetes de comédia pela metade, suas bordas enroladas sob a luz da lâmpada, como se os dois futuros que representavam estivessem lutando pelo mesmo pedaço de sua alma. Ele se sentia suspenso entre o caminho seguro que odiava e o perigoso que o aterrorizava. Eu não sabia onde eu pertencia, ele admitiu, e naquele momento, a verdade o atingiu com uma crueldade que nunca antes sentira. E se o mundo simplesmente não tivesse lugar para alguém como ele? Pela primeira vez, ele considerou seriamente abandonar a atuação para sempre. A faísca que o havia salvado quando criança piscou violentamente, reduzindo-se a uma brasa tênue, frágil o suficiente para desaparecer com apenas mais uma rejeição. O silêncio no quarto ficou tão alto que pressionou contra suas costelas, esmagando-o, asfixiando-o, até que ele se perguntou se estava destinado a passar sua vida escondido por trás dele. Nunca a escuridão pareceu tão íntima. Mas então o destino, em sua forma misteriosa, interveio. Em 1976, Rowan conheceu um jovem escritor chamado Richard Curtis, cuja vida ficaria para sempre entrelaçada com a sua. Curtis observou Rowan atuar durante um pequeno ensaio e ficou estupefato. Mais tarde, ele disse que sentiu como se um homem tranquilo explodisse repentinamente em brilho no momento em que uma luz o tocava. Para Rowan, aquele encontro foi como uma mão estendida na escuridão em que ele estava se afogando. Pela primeira vez em sua vida, ele se sentiu visto, não tolerado, não ignorado por cortesia, mas verdadeiramente reconhecido pela força que carregava dentro. Aquele único reconhecimento acendeu algo enterrado há muito tempo nele, algo que ele pensou ter quase morrido naquela noite de inverno. A mão de Richard Curtis não apenas o resgatou, mas o impulsionou. Levou-o aos festivais Fringe de Edimburgo de 1976 e 1979, arenas implacáveis onde o público às vezes ria, às vezes piscava confuso e, ocasionalmente, abandonava a sala no meio da apresentação.
Mas cada rejeição, longe de afundá-lo, o esculpiu com maior nitidez. Cada silêncio endureceu sua determinação. E cada riso inesperado provou que ele se aproximava, lenta mas inexoravelmente, de um destino que nenhum título acadêmico jamais poderia conter. Em 1979, ele criou The Atkinson People, brilhante, mas exibido quando ninguém estava olhando, seguido por Canned Laughter, onde a primeira sombra de Mr. Bean piscou como uma profecia. E no Secret Policeman's Ball, ele ficou ao lado de lendas do Monty Python. Ainda tímido, ainda inseguro, mas inegavelmente extraordinário. Rowan ainda não era uma estrela, mas o mundo, finalmente, começava a virar a cabeça. Primeiro lentamente, depois com curiosidade, para o jovem silencioso que havia passado uma vida inteira lutando contra a própria voz, e que estava prestes a conquistar o planeta sem precisar de uma de forma alguma. Mas às vezes, depois de anos empurrando portas que se recusam a abrir, o mundo vira a cabeça, primeiro devagar e depois de repente. Para Rowan, essa virada não começou com Blackadder, mas antes, de forma discreta e dolorosa, em 1979, com Not the 9 O'Clock News. O que hoje é lembrado como um inovador programa de sketches começou como um colapso. A estreia teve baixas audiências, os críticos o destruíram e os tabloides zombaram de seu estranho recém-chegado. No entanto, o controlador da BBC insistiu em dar-lhe outra chance. Contra todas as probabilidades, o elenco começou a brilhar. Sketches ousados, perspicácia afiada e a bizarra e inquietante genialidade da comédia física de Rowan. Sua paródia I Like Trucking tornou-se um sucesso nacional. Mas, sob as risadas, uma fratura dividiu a companhia. O escritor e ator Chris Langham foi demitido abruptamente após a primeira temporada. Rowan lutou para mantê-lo, argumentando, implorando e até arriscando sua própria posição. Mas falhou. A traição o feriu profundamente. Pareceu que eu perdi um membro, ele confidenciou anos depois. O sucesso havia chegado, mas envolto em amargura, um lembrete brutal de que até a vitória pode deixar cicatrizes. Esse coquetel inicial de triunfo e dor forjou o Rowan que, em 1983, pisou no campo de batalha que o redefiniria, Blackadder. E naqueles primeiros dias trêmulos e incertos, nada pressagiava a grandeza. A primeira série afundou sob seu próprio peso. Cenários luxuosos, custos exorbitantes, direção caótica. A BBC preparou-se silenciosamente para cancelá-la. Só quando Ben Elton se juntou a Richard Curtis para a reescrita, o programa começou a encontrar sua selvagem perspicácia. Rowan passou noites caminhando por corredores de pedra gelados, sussurrando falas revisadas sob luzes bruxuleantes, reescrevendo até que seus dedos cãibras. Eu não confiava no talento, ele confessou mais tarde. Só no trabalho. Blackadder C2, 1986, surgiu não como um retorno, mas como uma ressurreição. Brutal, brilhante, afiado como uma navalha por um trio cuja química se tornou lendária: Rowan, Hugh Laurie e Stephen Fry. Pela primeira vez em sua vida, Rowan sentiu algo novo em um set. Ele não estava mais sozinho. No entanto, por trás de cada gargalhada, havia um homem aterrorizado de que um passo em falso pudesse destruir o frágil milagre que havia reconstruído com as próprias mãos. A cada temporada que se seguia, Blackadder III, 1987, Blackadder Goes Forth, 1989, os aplausos disparavam, e também a pressão, ameaçando esmagá-lo. Edmund Blackadder era espirituoso e ousado. Rowan, fora das telas, desmoronava sob o peso de seu próprio perfeccionismo. Ele reescrevia piadas até o amanhecer, repetia tomadas até que a equipe se impacientasse e cinzelava a precisão cômica tão finamente que até seus colegas de elenco trocavam olhares de preocupação. Eu não desfrutava do trabalho, apenas do alívio de terminá-lo, ele confessou anos depois.
E então veio aquela cena final de Blackadder Goes Forth, uma carga em câmera lenta em direção ao esquecimento que paralisou uma nação. Rowan entregou-a impecavelmente. Depois voltou sozinho para seu camarim, com os ombros tremendo e as mãos agitadas pelo esgotamento e pelo custo emocional. O prêmio BAFTA brilhou. Os críticos o chamaram de gênio, mas o custo foi imenso: solidão, ansiedade e a compreensão sufocante de que a genialidade agora era esperada, exigida, assumida. Como ele sussurrou uma vez a um amigo: o aplauso é barulhento, mas a pressão é mais barulhenta. Naquele espelho tênue, ele viu a verdade. A genialidade não te eleva, ela te consome. O cinema chegou com luzes mais brilhantes e cargas muito mais pesadas. Seu sacerdote trêmulo e quase mudo em 4 casamentos e um funeral, 1994, tornou-se um favorito mundial. O Rei Leão, 1994, o imortalizou como Zazu, apesar de Rowan não gostar da dublagem e temer não estar fazendo o suficiente. Mas nada, absolutamente nada, o preparou para o choque sísmico de Bean, 1997. O que começou como uma comédia modesta detonou em um fenômeno global de 251 milhões de dólares. Rowan observou os números subirem como se pertencessem a outra pessoa, com assombro misturado com terror. A fama mundial significava pressão global, campanhas de marketing construídas em torno dele, investidores apostando nele, estúdios esperando a perfeição de um homem ainda perseguido pelas inseguranças da infância. E a fama é, antes de tudo, implacável. A máquina da fama é implacável. Quando De Bico Calado, 2005, tropeçou nas bilheterias, recuperando apenas uma fração de seu orçamento, Rowan sentiu o golpe de forma visceral. O sucesso é emprestado, o fracasso é possuído, ele murmurou a um colega. Mas ele seguiu em frente. Aposentar-se parecia uma traição ao trabalho, à audiência, ao garoto que ele foi e que lutou por cada palavra que não conseguia dizer. Mesmo quando o medo o apertava, ele continuou pisando no palco, porque parar significava render-se. Então veio a saga de Johnny English, 2003, 2011, 2018, uma franquia que ultrapassaria os 480 milhões mundialmente. Na tela, Rowan caía, batia, pulava e corria. Fora dela, ele aplicava gelo nos hematomas, cuidava das entorses e massageava o pescoço, rígido por décadas de comédia física. Perto de completar 50 anos, ele realizava acrobacias com as quais atores de 20 e poucos anos lutavam. Em algumas noites, ele voltava mancando para seu quarto de hotel. Em outras, ele simplesmente sentava-se em silêncio, deixando o esgotamento acumular-se em seus ossos. Mas a reinvenção havia se tornado sua sobrevivência. Quando ele vestiu as sérias botas de McGraw na década de 2010, Rowan carregava décadas de triunfo entrelaçadas com décadas de feridas invisíveis. O mundo continuava a ver a lenda. Brilhante, sem esforço, intocável. Rowan via o preço. Cada risada conquistada, cada ilusão mantida, cada pedaço de si mesmo entregue para manter a magia viva. Em raros momentos de sinceridade, ele admitiu a verdade. O holofote não apenas te ilumina, ele te consome. E mesmo consumido, ele entregou a genialidade repetidas vezes, demonstrando de forma discreta e irrevogável que a grandeza não é um presente. É um fardo que só os implacáveis podem suportar. O mundo lembrará para sempre de Mr. Bean como o símbolo do riso puro, em uma poltrona verde amarrada ao teto de um carro, enrolando-se com jantares de peru ou flutuando pela vida com a inocência de um menino travesso. Mas nenhuma dessas imagens chega perto de revelar a tempestade por trás. Quando Mr. Bean explodiu na consciência global em 1990, a televisão nunca tinha visto nada parecido. Sem palavras, sem explicações, sem necessidade de tradução. No entanto, ele conquistou 245 países, cruzando fronteiras que até mesmo mega-estrelas de Hollywood lutavam para penetrar.
Cada episódio atraía entre 18 e 20 milhões de telespectadores na Grã-Bretanha, números inéditos para uma comédia baseada no silêncio. E quando o longa-metragem Bean estreou em 1997, ele detonou um terremoto cultural, arrecadando mais de 250 milhões mundialmente. A essa altura, Rowan tinha 42 anos, vendo sua vida inclinar-se para um holofote mais brilhante do que jamais imaginara. A superfície era um triunfo. No coração de milhões era magia. Mas por trás dessa magia havia um homem que sabia, mesmo no auge da adoração global, que cada gargalhada que o mundo ganhava havia sido esculpida em um pedaço de si mesmo. Essa foi a primeira quebra silenciosa, uma fratura que ninguém viu. Para Rowan, Mr. Bean era algo muito mais complicado. Um milagre forjado com sacrifício. Mais tarde, ele admitiria que interpretar Bean era exaustivo e emocionalmente extenuante. Palavras ditas em voz baixa, mas carregadas com anos de verdade. O personagem parecia simples, mas por trás dessa simplicidade escondia-se um peso que ninguém mais podia sentir. Cada levantar de sobrancelha, cada tique na boca, cada inclinação da cabeça tinha que aterrissar com a precisão do bisturi de um cirurgião. Ele passava horas contorcendo seu corpo em formas impossíveis, tensionando os pequenos músculos do pescoço até tremerem, forçando seu rosto a expressões exageradas que o deixavam com a mandíbula dolorosamente travada muito depois que as câmeras paravam. Membros da equipe, às vezes, o encontravam parado em um canto do set, esfregando a base do crânio, tentando aliviar a rigidez causada por manter a elasticidade infantil de Bean. Havia dias em que seu pescoço congelava na metade do giro, forçando-o a permanecer imóvel, enquanto a dor latejava através dele como uma queimadura elétrica. Momentos que ele escondia atrás das pálpebras fechadas até que o espasmo passasse. Durante os longos dias de filmagem, ele frequentemente colocava gelo nos tendões da mandíbula entre as tomadas, porque o esforço de manter a inocência de olhos abertos e rosto de borracha de Bean estava lentamente destruindo suas articulações. Parecia sem esforço, lembrou um colega. Mas ele estava carregando um peso que ninguém mais podia sentir. E esse peso pressionava mais forte a cada ano. O mundo ria alto. Rowan aguentava em silêncio. Quando ele pisou no set de As Férias de Mr. Bean, em 2007, seu corpo de 52 anos já havia começado a protestar. Uma simples sequência de bicicleta o deixou tão exausto que ele precisou de múltiplos descansos apenas para estabilizar sua respiração. A audiência via fantasia. Rowan sentia o tremor dos limites apertando-o. Em fotos de bastidores daquela filmagem, nunca destinadas à vista pública, seu sorriso vacila. Sua postura desaba, suas mãos agarram-se aos joelhos como se ele estivesse se ancorando contra uma onda de exaustão. 5 anos depois, nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, ele ofereceu o que se tornou um dos momentos cômicos mais icônicos do século XXI. Sentado diante de um teclado, entediado e desgostoso, sabotando uma orquestra inteira com uma genialidade discreta, o mundo rugiu de riso. Por dentro, Rowan lutava contra um esgotamento tão profundo que havia se instalado em seus ossos. A performance durou apenas alguns minutos, mas lhe custou semanas de recuperação. Cobrou seu preço, ele admitiu em voz baixa. Aqueles que o conheciam bem entenderam. As luzes do palco ardiam mais, o custo físico era cada vez mais alto, e o homem dentro da lenda começava a desvanecer. Foi uma despedida envolta em celebração. Enquanto o mundo exigia mais Bean, os números disparavam além de toda a imaginação. Por volta de 2010, a receita anual de sindicação das retransmissões de Mr. Bean ultrapassava os 20 milhões reais por ano. Acordos de licenciamento impulsionaram o valor global da marca para mais de 500 milhões de dólares. O canal oficial de Mr. Bean no YouTube, lançado quase experimentalmente, tornou-se um dos maiores canais de comédia da Terra, superando 35 milhões de inscritos e 12 bilhões de visualizações totais.
Bean havia se tornado um dos personagens de comédia mais lucrativos da história da televisão. Mas esses números contavam apenas uma parte da história. A outra parte era um homem cuja coluna vertebral havia começado a ficar rígida por décadas de posturas exageradas, cujas articulações dos ombros estalavam audivelmente todas as manhãs e cujo pescoço às vezes congelava na metade do giro. Memórias gravadas em um corpo que havia entregado muito mais do que jamais deveria. Uma vez sozinho em um camarim após um longo dia de filmagem, Rowan olhou para seu reflexo, meio maquiado, meio desfeito, e sussurrou: "Não sei se poderei continuar fazendo isso." Essa foi a segunda ruptura, mais profunda do que a primeira. O momento em que ele percebeu que o personagem que havia criado estava lentamente o consumindo. Por isso, quando Rowan finalmente se afastou do Bean de carne e osso, não foi por tédio ou fadiga criativa, foi por sobrevivência. Para manter o personagem vivo sem destruir a si mesmo, ele recorreu à animação. Mr. Bean. A série animada tornou-se seu refúgio, uma maneira de honrar o personagem enquanto livrava seu corpo do castigo físico que ele não podia mais suportar. Atrás do microfone, ele finalmente podia respirar sem o peso do movimento exagerado puxando cada músculo. E naquele espaço mais leve surgiu uma poesia tranquila. Em um episódio, Doble Problema, uma teoria de longa data dos fãs foi sutilmente confirmada. Mr. Bean era um alienígena. Para milhões, foi uma reviravolta encantadora. Para Rowan, teve uma ressonância mais profunda. Quando criança, ele havia sido ridicularizado por parecer alienígena. Décadas depois, ele transformou essa ferida em um personagem que o mundo inteiro abraçou. Mr. Bean fez o mundo rir sem uma única palavra, mas o homem por trás dele carregou cada custo tácito. A beleza de levar alegria a milhões e a solidão de saber o quanto de si mesmo ele havia entregado para fazê-lo. A lenda se elevou. O homem resistiu. E em algum lugar desse espaço frágil entre o triunfo e a dor, a verdadeira história de Mr. Bean foi escrita não em piadas, mas na tranquila resiliência do homem que deu ao mundo uma linguagem universal sem nunca precisar falar. O mundo viu seu sucesso subir como um cometa, mas muito poucos perceberam que a vida pessoal e o coração de Rowan Atkinson arrastavam tantas sombras, dores e feridas silenciosas. Em 1983, quando tinha 28 anos e navegava cautelosamente pelo brilho inicial da fama televisiva, Rowan cruzou o caminho da atriz Leslie Ash, de 23 anos. Um encontro tão suave, tão desprovido de tensão, que parecia que a vida havia brevemente aliviado sua pressão sobre ele. A apresentação deles foi simples, quase comum, mas algo brilhou nela. Amigos próximos diriam mais tarde que pareciam duas pessoas que se reconheceram antes mesmo de falar, como estrelas distantes roçando-se por um momento no mesmo céu. O que cresceu entre eles não foi dramático nem explosivo. Foi caloroso, lento e profundamente humano. Leslie era brilhante, espirituosa, possuía uma confiança que contrastava com a natureza reservada e reflexiva de Rowan. Mas esse contraste não os dividiu. Ele os completou. Com ela, Rowan encontrou um pequeno refúgio do barulho do sucesso crescente, um espaço onde ele não precisava ser brilhante, nem engraçado, nem extraordinário. Ela tornou o mundo mais silencioso para ele e ele tornou o mundo mais suave para ela. Aqueles que estavam por perto notaram a mudança imediatamente. Seus ombros relaxaram, seu sorriso durou mais, e o riso que lhe escapava era diferente. Não o fabricado para uma audiência de milhões, mas frágil, privado, real. Seus momentos juntos se desenrolaram como uma série de cenas de filme em soft focus. Jantares tranquilos após os ensaios, o brilho dos postes de luz seguindo-os em passeios noturnos, conversas sussurradas em cafés mal iluminados sobre sonhos que nenhum dos dois ousava dizer em voz alta à luz do dia. Leslie Ash confidenciou uma vez a uma amiga que Rowan possuía o silêncio mais gentil, aquele tipo de quietude que a fazia sentir-se compreendida,
mesmo sem trocarem palavras. Para um homem que se sentiu deslocado durante a maior parte de sua vida, ela o fazia sentir-se visto. Não como o artista, não como a estrela em ascensão, mas como a alma silenciosa e terna que ele escondia do mundo. Por um breve tempo, parecia que estavam construindo algo real. Pequenos tijolos de confiança, calor e possibilidade tomando forma lentamente. Rowan até se permitiu imaginar como seria uma vida ao lado dela. Em um raro momento de abertura, ele confidenciou a um colega que Leslie fazia o mundo parecer menos afiado. Era o mais próximo que ele havia chegado de admitir que estava se apaixonando. Mas coisas frágeis quebram-se facilmente. À medida que a carreira de Rowan acelerava com uma força que ele nunca havia antecipado, as exigências ao seu redor apertaram como uma moldura que encolhe lentamente. Roteiros, viagens, ensaios, publicidade. Dia após dia, o mundo reivindicava mais e mais dele. Leslie também estava ascendendo em sua própria carreira, atraída por novos papéis, novas cidades, novas obrigações. A distância não veio em uma tempestade dramática. Ela se infiltrou como uma rachadura capilar no vidro, espalhando-se em silêncio até que, de repente, estava por toda parte. Houve chamadas perdidas, seguidas de mensagens de desculpas, planos adiados e depois cancelados. As noites que antes lhes pertenciam foram substituídas por exaustão ou prazos. O calor desvaneceu, não porque pararam de se importar, mas porque a vida havia começado a exigir partes deles, das quais nenhum podia prescindir. Rowan admitiria mais tarde a um amigo que sentiu o fim muito antes de falarem em voz alta. Éramos duas boas pessoas caminhando lado a lado, mas não exatamente no mesmo caminho. Leslie, ele refletiria anos depois, que o momento foi gentil. Simplesmente não o suficiente. O momento final não foi uma ruptura dramática nem uma discussão dolorosa. Foi uma tarde tranquila, marcada por uma longa pausa e duas pessoas que perceberam sem raiva que a esperança sozinha não podia mantê-los juntos. Quando se separaram, foi com doçura, mas também com uma dor que se instalou profundamente em ambos. Para Rowan, o fim daquele relacionamento tornou-se um lembrete de quão vulnerável o coração permanece, mesmo sob a luz mais brilhante da fama. Ele guardou uma pequena fotografia de Leslie escondida dentro de um livro por anos, não por saudade, mas por gratidão por uma ternura que ele nunca havia experimentado antes. A história deles nunca alcançou uma conclusão perfeita, mas deixou para trás algo silenciosamente bonito, uma melodia inacabada que ressoa na escuridão, ecoando a verdade de que algumas conexões, por mais breves que sejam, ficam permanentemente gravadas na alma. Mas nada preparou Rowan para a história de amor que estava prestes a entrar em sua vida. Aquela que lhe daria uma família, um lar e, em última análise, sua maior ruptura. Ele conheceu a maquiadora Sunetra Sastry em meados da década de 1980, em um momento em que sua fama crescente ainda era frágil e o mundo ainda não havia depositado o peso esmagador da expectativa global sobre seus ombros. Ela era tranquila, inteligente e calorosa. O tipo de presença que acalmava o barulho ao seu redor e fazia o ar parecer menos áspero. O que começou como breves conversas nos corredores dos estúdios aprofundou-se lentamente em uma companhia tranquila, depois em algo mais completo, mais suave e inconfundivelmente real. Anos depois, Rowan diria que, com Sunetra, sentiu como se alguém finalmente tivesse baixado o volume da vida. Ela, por sua vez, confidenciou a uma amiga que ele era o homem mais tímido que ela já conheceu e, de alguma forma, o mais seguro. Os amigos lembravam como Rowan, geralmente desajeitado e reservado, suavizava visivelmente em sua companhia. Como seus silêncios cautelosos se transformaram em uma linguagem compartilhada entre eles. Como o riso dela,
podia tirá-lo das longas sombras da insegurança infantil de uma maneira que nenhuma audiência jamais poderia. Quando se casaram em 1990, Rowan, de 35 anos, olhou para Sunetra como se o mundo finalmente tivesse lhe dado um lugar para descansar. Seus primeiros anos foram preenchidos com o tipo de felicidade comum que só revela seu caráter extraordinário em retrospectiva. Cafés da manhã na cozinha inundada de luz matinal. Noites passadas lendo no mesmo cômodo. Longos passeios de carro pelo interior inglês, onde nenhum dos dois precisava falar para se sentir compreendido. Foi a primeira vez que me senti completamente em casa, ele admitiria mais tarde. Pela primeira vez em sua vida, ele não estava atuando, nem se escondendo, nem se preparando. Sentiu-se completa e seguramente amado. Sua maior alegria veio em 1993, com o nascimento de sua filha, Lily, seguida por seu filho, Ben, em 1995. A paternidade transformou Rowan de maneiras que surpreenderam até mesmo aqueles que o conheciam melhor. O homem que antes se escondia por trás de personagens, por trás do silêncio, por trás de máscaras, revelou uma ternura que poucos haviam visto. Ele andava pelos corredores à noite durante as mamadas, cantarolava melodias suaves para as crianças dormirem e insistia em levá-las à escola sempre que sua agenda permitia. Sunetra costumava dizer que ele tinha a alma de um pai gentil, e em raras entrevistas, Rowan descreveria esses anos simplesmente como a melhor parte da minha vida. Ele voava de volta entre as filmagens para assistir às peças escolares, reorganizava as filmagens sempre que podia para estar presente nos aniversários e guardava desenhos de seus filhos escondidos em roteiros e bolsos de ternos. Por um tempo, a pequena família parecia envolta em um brilho que nada podia tocar. Eles criaram memórias dentro da casa centenária de Waterbury, suas vigas de madeira, suas lareiras de pedra antigas, suas escadas que rangiam. Um lugar que ressoava com pequenos passos e risadas, com manhãs de Natal e boas noites sonolentas, com o tranquilo milagre de uma vida familiar comum. Olhando para trás, ele diria que, nesses anos, acreditou ter encontrado tudo o que sempre quis. Uma companheira que o ancorava, filhos que o adoravam, e um lar cujo calor perdurava muito depois que as luzes se apagavam. Era uma felicidade tão estável, tão completa, que ele nunca imaginou quão silenciosa e impiedosamente ela poderia começar a desmoronar. Mas o sucesso tem uma maneira de esticar as pessoas além do que elas foram feitas para dobrar. À medida que a fama global de Mr. Bean explodiu no final dos anos 90 e 2000, a vida de Rowan tornou-se um carrossel implacável de aeroportos, quartos de hotel e sets de filmagem que engoliam meses inteiros. Os dias se fundiam em noites, e as noites em partidas. O lar que antes ressoava com o riso das crianças e a suave alegria doméstica endureceu lentamente em rotinas silenciosas. Duas pessoas movendo-se pela mesma casa como fantasmas que ainda se importavam, mas que já não se encontravam. Sunetra carregou tudo com uma resiliência tranquila. As corridas escolares na chuva, as idas ao médico, os almoços esquecidos, as lágrimas por causa do dever de casa. Ela sorria através de tudo, mas as rachaduras começaram a se formar sob essa graça. Havia noites em que ela o esperava acordada, envolta em um de seus suéteres, a lâmpada projetando uma luz esperançosa na sala de estar, apenas para o sono a reclamar antes que ele voltasse. Havia manhãs em que ela ouvia a porta abrir ao amanhecer, seguida por seus passos exaustos, enquanto ele se inclinava para beijar sua testa. Um beijo tão tênue que parecia o eco do homem que ele costumava ser. Eles ainda se amavam, mas o amor, quando esticado demais, pode tornar-se translúcido, frágil, incapaz de suportar o peso de duas vidas que se separam. Rowan confessaria mais tarde que essa foi a época em que sentiu a vida escapar mais rápido do que eu podia pegá-la. E então veio o momento que partiu seu mundo.
A crescente proximidade de Rowan com a atriz Louise Ford, uma mulher 27 anos mais jovem, não veio com crueldade ou intenção. Ela veio em silêncio, da mesma forma que as tempestades começam com uma única mudança no vento, tão sutil que ninguém nota até que o céu se quebra. Mas uma vez que essa mudança ocorreu, foi impossível de esconder. Quando os tabloides detonaram a história em 2014, as manchetes não apenas expuseram uma verdade privada, elas cortaram diretamente o centro de um casamento de 24 anos que antes era o lugar mais seguro que ambos conheciam. Sunetra, pega de surpresa, permaneceu no brilho áspero da curiosidade pública, com a dignidade de alguém que tenta desesperadamente não desmoronar. Em privado, suas mãos tremiam enquanto ela dobrava a roupa que ainda cheirava levemente a ele. Ela olhou para a foto do casamento na lareira por um longo e doloroso minuto antes de virá-la em silêncio. Ela não gritou, não acusou. Simplesmente recuou para o silêncio. O tipo de silêncio que se forma quando um coração se parte, mas se recusa a se estilhaçar onde qualquer um possa ver. Ela se retirou do holofote enquanto os jornais espalhavam sua dor em suas capas, transformando a ferida mais profunda de uma mulher em moeda para estranhos. E Rowan, preso entre a vida que havia construído e o erro que não podia mais desfazer, sentiu-se dividido em direções que não conseguia conciliar. À noite, ele sentava-se na beira de sua cama, olhando para o chão, revivendo cada momento em que deveria ter dito algo, deveria ter voltado, deveria ter lutado mais contra o desvio. Eu não queria machucá-la, ele admitiu uma vez em voz baixa. Mas a intenção não muda o dano. A culpa encravou-se nele como um peso que ele não conseguia levantar. Seus filhos, agora adolescentes, sentiram a ruptura com uma devastação indescritível. Viram manchetes que dissecavam sua família, viram sussurros se transformarem em julgamentos, viram o pai na televisão enquanto a mãe chorava de portas fechadas. Presos entre o amor por ambos os pais e uma ruptura que eram jovens demais para nomear. Rowan confidenciou mais tarde a um amigo próximo que o momento em que viu a dor nos olhos de seus filhos foi o momento em que algo dentro de mim se quebrou e não voltou a crescer. Foi um tipo diferente de explosão, não nascida da raiva, mas da lenta compreensão de que uma escolha feita em silêncio, quase imperceptivelmente, havia alterado a forma de sua família para sempre. Foi o golpe que nenhuma audiência viu chegar. O momento em que o homem que havia feito o mundo inteiro rir caiu em um silêncio mais profundo, mais pesado e mais implacável do que qualquer um que ele tivesse retratado na tela. O desmoronamento foi rápido depois disso. Em 2015, eles finalizaram o divórcio, fechando a porta para quase um quarto de século de vida compartilhada, mas não para as memórias que se recusavam a ser guardadas. A casa de Walter Perry, onde Lily havia dado seus primeiros passos instáveis, onde Ben corria uma vez com os gatos pelos corredores, onde as manhãs de Natal explodiam em alegria caótica, teve que ser vendida. Era mais do que uma casa. Era o arquivo do amor deles e agora tinha um preço. Rowan empacotou seus pertences a altas horas da noite, movendo-se de quarto em quarto como um homem que caminha pelas ruínas de uma vida que ele não reconhece mais. Ele parou em cada fotografia, cada livro, cada bugiganga esquecida coberta de poeira, tocando cada objeto como se o toque sozinho pudesse retroceder o tempo. Ele ficou parado por um momento longo e trêmulo na soleira da antiga sala de jogos de seus filhos, olhando para as fracas marcas de lápis na parede, onde uma vez havia medido sua altura ano após ano. Aquelas pequenas linhas pareciam mais afiadas do que qualquer manchete. Lá fora, os repórteres se aglomeravam no portão. As câmeras explodiam na escuridão como pequenos e cruéis fogos de artifício, capturando um homem que de repente parecia mais velho, menor, desgastado por uma dor da qual ele não sabia como se defender. Sunetra manteve-se em silêncio público, mas os próximos disseram que a dor foi profunda. O tipo de dor que vem de ver um amor ao qual você dedicou metade de sua vida
desvanecer-se em uma história que estranhos se sentem no direito de interpretar. Rowan se mudou para uma casa menor do outro lado da cidade, e pela primeira vez em décadas, ele jantou sozinho. Sem passos no andar de cima, sem vozes gritando: "Pai!" Apenas uma quietude tão pesada que parecia um ser vivo. Era um silêncio que ele conhecera na infância, mas naquela época havia sido segurança. Agora era consequência. No entanto, mesmo na ruptura, a amargura nunca criou raízes. Rowan nunca falou mal de Sunetra. Ela nunca apagou as décadas que construíram juntos. Seus filhos, agora adultos, permaneceram próximos de ambos os pais. Prova viva de que, embora o casamento tenha terminado, a família não se fraturou irremediavelmente. Nos anos seguintes, Rowan carregou o peso dessa perda em silêncio, sem justificativa ou queixa. Ele disse a um colega uma vez: "Você não perde um casamento de 24 anos. Você o sente como um membro fantasma pelo resto de sua vida." E talvez esse seja o legado mais verdadeiro de sua história. Não o escândalo, não a culpa, mas um lembrete silenciado de que mesmo os sucessos mais brilhantes não protegem um coração de se partir. Que o amor, por mais profundo que seja, deve ser cuidado como uma chama frágil e que o custo do descuido é frequentemente pago anos depois, em quartos que de repente parecem grandes demais e jantares consumidos em silêncio. O casamento deles não terminou como nenhum dos dois sonhou, mas deixou para trás algo inegavelmente humano. Uma lição sussurrada suavemente através do tempo. Aprecie o que você tem. Fale antes que a distância se torne muito grande. E lembre-se de que mesmo os lares mais fortes podem emudecer se as pessoas lá dentro esquecerem de se aproximar antes que a escuridão o faça. A vida raramente segue em linha reta. E muito antes que a poeira do divórcio de Rowan Atkinson assentasse, outro capítulo já havia começado. Ele conheceu Louise Ford em 2013, durante uma produção teatral em Londres. Um encontro profissional marcado por ensaios tardios e corredores escuros nos bastidores. Não houve faísca cinematográfica, nem confissão avassaladora, apenas o tipo de familiaridade discreta que cresce no silêncio. Mas quando qualquer relacionamento já está carregado de rachaduras capilares, até mesmo pequenas interações comuns podem se expandir, tocando lugares que ninguém envolvido está pronto para ver. Quando os tabloides descobriram sua proximidade em 2014, a história não apenas foi publicada, ela detonou. Da noite para o dia, Louise foi arrastada para um fogo cruzado midiático. Sua fotografia ampliada nas capas. Seu nome embutido em manchetes projetadas para vender indignação nas mesas de café da manhã. Os talk shows faziam piadas. Colunistas escreviam ensaios morais sem sequer a terem conhecido. Os paparazzi acampavam do lado de fora dos teatros e nas tranquilas ruas residenciais. Rowan também foi reformulado, não mais como o ator reservado e meticuloso que sempre foi, mas como um símbolo em uma peça moral já preparada. Para alguns, ele era um insensível. Para outros, imperdoável. E, no entanto, a realidade, como costuma ser, era menos organizada. Não heróis e vilões, apenas duas pessoas presas em uma colisão de tempos, emoção e insatisfação há muito enterrada que deixou mais machucados do que qualquer um esperava. Quando o divórcio de Rowan foi finalizado em 2015, o público já havia decidido os papéis que cada pessoa desempenharia. Certo ou errado, leal ou desleal, inocente ou culpada. A vida raramente coopera com um enquadramento tão simples. Mas uma vez que uma narrativa se solidifica, poucos estão interessados no que se esconde por baixo. Quando Rowan e Louise se mudaram juntos em 2016, não foi uma volta da vitória, nem uma admissão de derrota. Foi simplesmente uma decisão tomada sob a longa sombra do que já havia acontecido. Uma tentativa de viver adiante quando tanta energia havia sido gasta olhando para trás. De portas fechadas, não havia roteiro. Rowan às vezes mergulhava no silêncio sobre uma xícara de chá pela metade.
Não porque quisesse apagar o passado, mas porque entendia que o passado nunca realmente desaparece. Louise, por sua vez, aprendeu a viver com duas verdades ao mesmo tempo: que ela se importava profundamente com o homem ao seu lado, e que, em outros lugares, pessoas a quem ela nunca havia feito mal haveriam sempre como a encarnação da dor de outra pessoa. Em 2017, a chegada de sua filha, Isla, tornou-se um ponto de inflexão, tanto frágil quanto profundo. A alegria foi inegável, imediata, mas não cancelou o que veio antes. Apenas sobrepôs algo terno sobre algo não resolvido. Até mesmo este momento íntimo foi brevemente arrastado para o ciclo de notícias, um lembrete de quão facilmente o mundo exterior se apropria de vidas que não vive. Apesar de tudo, Rowan e Louise optaram por permanecer amplamente em silêncio, não como negação, não como uma tentativa de parecer nobres, mas por uma compreensão clara de que nenhuma declaração, nenhuma entrevista, nenhuma explicação cuidadosamente elaborada poderia tornar a história organizada. E assim, ano após ano, eles continuaram, ainda juntos em 2025, vivendo naquele espaço desconfortável entre o julgamento e a compreensão. Nem mártires nem monstros, apenas duas pessoas imperfeitas que arrastam o longo eco de suas escolhas. Talvez essa seja a verdadeira forma deste capítulo. Não uma lição sobre quem estava certo ou não, mas um lembrete silencioso de que as vidas humanas são complicadas, os corações são falhos e as consequências dos momentos frágeis podem persistir por anos, mesmo enquanto os envolvidos continuam tentando, de maneiras pequenas e discretas, construir algo honesto a partir do que resta. Mas a ruptura, por mais profunda que seja, é uma ferida moldada pelas escolhas. Muito antes de Rowan enfrentar as tempestades do coração, a vida já o havia testado com uma dor diferente. O tipo que ninguém escolhe e ninguém escapa. A lenta e irreversível despedida causada pela doença, o envelhecimento e a crueldade silenciosa do tempo. O pai de Rowan, Eric Atkinson, sempre foi um pilar tranquilo em sua vida. Um homem que falava pouco, trabalhava incessantemente e amava mais por meio de ações do que de palavras. Ele pertencia a uma geração de homens que expressavam devoção por meio do sacrifício, não do sentimento. Quando criança, Rowan o observava voltar para casa ao anoitecer, com as mãos rachadas pela geada e pelo pó frio, os ombros curvados pelo duplo peso do trabalho na fazenda e dos turnos na fábrica. Não havia lições dramáticas, nem discursos sinceros, apenas a presença constante e inabalável de um homem cuja confiabilidade parecia tão natural quanto a própria gravidade. Mas até a gravidade enfraquece com o tempo. No início da década de 1980, bem quando a carreira de Rowan começava a tomar forma, a saúde de Eric começou a vacilar. Começou em silêncio. Respirações encurtadas, uma tosse persistente, uma lentidão ao se levantar da cadeira que não estava ali antes. A família dizia a si mesma que era a idade, nada mais. Mas a idade frequentemente traz batalhas ocultas. Os médicos começaram a falar sobre complicações relacionadas a doenças respiratórias, sobre monitoramento, sobre ir mais devagar. Palavras destinadas a tranquilizar, mas que, em vez disso, assentavam-se pesadamente no quarto. Verdades não ditas pairando entre cada respiração. À medida que sua condição piorava, Rowan se viu fazendo a viagem para casa com mais frequência. Não porque lhe pedissem, mas porque um instinto dentro dele sabia que o tempo estava se esgotando. Ele sentava-se ao lado da cama do pai, ouvindo o suave zumbido das máquinas médicas, observando a subida e descida de um peito que antes parecia inquebrável. Às vezes, Eric dormia. Às vezes, ele olhava em silêncio pela janela para os campos que havia trabalhado toda a vida. A terra que havia moldado sua juventude e desgastado sua idade adulta, agora vista através do véu fino da finalidade.
Nesses momentos frágeis, Rowan fez algo que nunca havia conseguido fazer quando era um garoto tímido. Ele segurou a mão do pai. Sussurrou as palavras que havia passado décadas evitando. Gratidão, amor, arrependimento. Pequenas memórias que de repente pareciam enormes. Eric raramente respondia, mas nos dias em que o fazia, era com um aperto fraco dos dedos o suficiente para dizer, eu te ouço. O suficiente para dizer, eu me lembro. E então, em 1984, após um longo declínio, Eric se desvaneceu. Sem drama, sem discurso final, apenas um suave esvaecimento. A mesma força tranquila com que ele havia vivido toda a sua vida. Mas o silêncio que ele deixou foi imenso. Rowan caminhou pela casa de sua infância depois, tocando o encosto da poltrona de seu pai, deslizando a mão pelo corrimão desgastado que Eric havia consertado inúmeras vezes, parado na soleira da pequena cozinha, onde seu pai uma vez aqueceu suas mãos congeladas, após as manhãs de inverno nos campos. O mundo ainda esperava que Rowan Atkinson fosse brilhante, engraçado, irreprimivelmente leve. Mas a dor não respeita horários de show. Perder o pai esculpiu uma dor privada no fundo dele, uma dor que os aplausos nunca poderiam alcançar. E embora Rowan raramente falasse sobre isso publicamente, aqueles que o conheciam entendiam. A lenda era forte, mas o homem carregava as cicatrizes invisíveis de uma alma que nunca parou de procurar um lar. Foi uma perda que permaneceu com ele pelo resto de sua vida. Uma sombra silenciosa por trás de cada sucesso, cada sorriso, cada gargalhada que ele deu ao mundo. Se Eric Atkinson foi a espinha dorsal silenciosa da infância de Rowan, sua mãe, Ella Atkinson, foi o pulso gentil, o calor na cozinha, o conforto suave por trás de cada insegurança inicial, especialmente sua gagueira. Ela foi quem percebeu o minúsculo tremor em sua voz, a hesitação antes de uma palavra, e colocou uma mão tranquilizadora em seu ombro sem jamais apressá-lo. Onde o mundo via desajeitamento, ela via vulnerabilidade. Onde outros zombavam, ela protegia. O amor dela nunca foi barulhento, mas constante, paciente e profundamente formativo, moldando a sensibilidade e a tranquila introspecção que um dia fariam de Rowan não apenas um artista, mas um ser humano profundamente observador. No entanto, em meados da década de 1990, enquanto a fama de Rowan florescia em telas ao redor do mundo, ela começou a enfrentar uma batalha mais tranquila e íntima, o lento desgaste da saúde que frequentemente acompanha a idade avançada. Um tremor em suas mãos. Momentos de esquecimento. Passos que se tornaram menores. Foi doloroso, não porque veio de repente, mas porque veio tão lentamente. À medida que a deterioração se aprofundava, Rowan a visitava frequentemente, levando pequenos confortos. Um cachecol que ela uma vez admirou em uma vitrine. Seus biscoitos favoritos. Flores frescas que ela sempre colocava no mesmo vaso de cerâmica lascado que ela tinha desde a infância. Eles sentavam-se juntos à velha mesa de madeira, bebendo chá sob o familiar brilho da luz da cozinha. Ela perguntava sobre seu trabalho, às vezes repetindo a mesma pergunta com minutos de diferença, e Rowan respondia todas as vezes com a mesma gentileza que a primeira. Os médicos falavam sobre declínio cognitivo, sobre complicações relacionadas à idade, sobre se preparar para o que os anos futuros poderiam trazer. E Rowan observava com uma dor indefesa enquanto as memórias de sua mãe recuavam como uma maré se retirando da costa. Lenta, constante, inevitável. Por volta de 1998, a doença apertou seu controle. Em algumas manhãs, ela pronunciava o nome dele com perfeita clareza. Outros dias, ela olhava para ele com um sorriso distante e perscrutador, como se visse não o ator de fama mundial em que ele havia se tornado, mas o garotinho que uma vez se agarrou ao seu avental em quartos lotados. Perto do fim, Rowan segurou a mão dela da mesma forma que havia segurado a do pai.
maravilhando-se novamente de como algo tão pequeno podia abrigar décadas de amor incondicional. Quando ela finalmente faleceu, a quietude foi avassaladora. Rowan caminhou pela casa uma última vez. A cozinha, com seu papel de parede desbotado, o quarto onde ela guardava cada desenho que seus filhos haviam feito, o corredor onde seus chinelos ainda descansavam ordenadamente ao lado da porta, como se esperassem por um retorno que nunca viria. Perder a mãe foi um tipo diferente de devastação. Não aguda, mas dolorosa. Não barulhenta, mas interminável. É o tipo de perda que não divide uma vida em duas, mas lentamente esvazia seu centro. E nessa dor silenciada, Rowan sentiu com clareza penetrante a verdade que havia aprendido primeiro ao perder o pai. Que mesmo as lendas são pequenas diante da mortalidade. A fama não pode negociar com o tempo, o sucesso não pode proteger um coração, o riso não pode preencher a cadeira vazia na mesa dos pais. No final, voltamos repetidamente à dor mais simples e antiga de todas. O conhecimento de que quando perdemos nossos pais, perdemos as raízes que nos mantiveram firmes no mundo. E não importa quão brilhante uma vida brilhe, o coração nunca para de ansiar pelas mãos que primeiro o ensinaram a crescer. Mas o luto não termina com a família. Às vezes ele retorna de formas mais silenciosas e inesperadas, levando não as pessoas que nos criaram, mas aquelas que caminharam ao nosso lado, nos moldaram e nos tornaram mais corajosos do que jamais pensamos ser. E para Rowan Atkinson, essa verdade chegou em 2013 com o falecimento de seu amigo e colaborador de longa data, Mel Smith. Eles se encontraram pela primeira vez no final dos anos 70 em Not the 9 O'Clock News. Dois jovens artistas jogados juntos no brilho caótico de um programa que ninguém esperava que se tornasse uma lenda. Mel era ousado, astuto, engraçado sem esforço. Tudo o que Rowan, com sua natureza tímida e introvertida, não era. No entanto, suas diferenças acenderam algo elétrico. Seus ritmos se alinharam, seus instintos se fundiram, e nos esquetes, Mel deu a Rowan o espaço para explodir na genialidade física que mais tarde o definiria. Fora do palco, Mel ofereceu algo mais raro, uma facilidade, uma companhia não contaminada pela fama. Gerald, o gorila, seu icônico esquete que ainda é repetido décadas depois, não foi apenas comédia. Foi a assinatura inconfundível de dois artistas que confiavam, desafiavam e se completavam mutuamente. Aqueles primeiros anos foram costurados com longas noites em salas de roteiristas, cheias de fumaça, risadas ecoando pelos corredores da BBC e a emocionante excitação de perceber que estavam criando algo importante. Rowan frequentemente dizia que Mel tinha um riso que podia aquecer um quarto em segundos, e os colegas lembravam como Rowan, geralmente cauteloso, parecia mais leve sempre que Mel estava por perto. Mas o tempo dispersou seus caminhos, como costuma acontecer. Os projetos mudaram, as carreiras evoluíram. Rowan Atkinson, aos 70 anos, permanece como um enigma. Um homem que conquistou o mundo com o silêncio, mas cuja vida privada foi preenchida com ecos barulhentos de dor, perda e decisões difíceis. É um lembrete comovente de que a genialidade é um fardo, e que mesmo o riso mais universal tem um custo humano. Por trás de cada careta inesquecível de Mr. Bean, por trás da perspicácia de Blackadder, esconde-se uma alma lutando contra a gagueira, o isolamento, o esgotamento físico e a dor de corações partidos. A lenda que fez o mundo inteiro rir com seu rosto é também o homem que, na quietude de sua casa, teve que enfrentar as perdas mais profundas, repetidas vezes. E talvez essa seja a maior verdade de todas, que a genialidade não nos torna invulneráveis, apenas nos torna mais visíveis. A vida os moveu para órbitas diferentes, e então, em julho de 2013, veio o telefonema. Mel Smith havia morrido subitamente de um ataque cardíaco aos 60 anos. Sem declínio lento, sem aviso, apenas uma finalidade brutal e paralisante onde havia estado uma voz familiar.
Rowan emitiu um breve e respeitoso tributo. Mas aqueles próximos a ele disseram que a dor privada era muito mais profunda. O tipo de dor que não grita, apenas assenta pesadamente no peito. Um homem que havia compartilhado seus primeiros grandes triunfos tinha ido embora repentina e irrevogavelmente. Nos dias seguintes, Rowan se pegou assistindo a velhas gravações. Momentos em que eles tentavam não rir na câmera. Momentos em que Mel empurrava mais um compasso e Rowan respondia sem perder o ritmo. E para um homem que construiu uma carreira sobre o silêncio, Rowan sentiu o peso de uma quietude diferente. O silêncio que resta quando alguém que antes entendia seu mundo melhor do que ninguém não está mais lá. Perder Mel não significou apenas perder um amigo. Significou perder um capítulo de si mesmo. O fogo, a juventude, os começos destemidos. E à medida que essa compreensão assentava, Rowan entendeu algo que só se aguça com a idade. Os pais nos ancoram à nossa origem. Mas os amigos, os verdadeiros amigos, nos ancoram a quem nós somos. Quando eles se vão, não é apenas uma vida que perdemos, mas um reflexo da pessoa que um dia fomos. Ele já havia sobrevivido a rupturas que haviam marcado as partes mais tranquilas de sua vida. Mas nada testou Rowan Atkinson de forma mais repentina ou brutal do que os momentos em que a morte se aproximou tanto que ele pôde sentir seu hálito em seu pescoço. O primeiro veio em 2001 durante o que deveria ter sido um voo familiar comum em uma pequena aeronave particular. O céu estava calmo, a luz da tarde constante, o zumbido dos motores reconfortante. Então, sem aviso, o piloto desabou, inconsciente. A mudança foi instantânea. Um estalo violento da serenidade para a crise. Rowan reagiu antes que pudesse pensar, lançando-se na cabine com uma clareza que surpreendeu até ele mesmo. Suas mãos agarraram os controles, estabilizando a aeronave enquanto ela cambaleava, mergulhava e lutava contra a repentina ausência de orientação. O horizonte borrou-se em um brilho branco, mas ele se forçou a respirar, a manter a linha, a manter o nariz nivelado. Ele falou com firmeza. Fique conosco. Acorde. Não com pânico, mas com uma urgência controlada que atravessou o caos. Os minutos se esticaram no que pareceu 1 hora enquanto ele evitava que o avião inclinasse ou mergulhasse, seus músculos tremendo com o esforço. E então, justo quando a situação se aproximava da catástrofe, o piloto acordou bruscamente ofegando, recuperando os controles nos momentos críticos finais. Quando finalmente pousaram, Rowan pisou no asfalto tremendo. Não de medo, mas pela compreensão de que seus instintos rápidos e pura determinação haviam ajudado a salvar uma família inteira da beira do abismo. Naquele momento, ele entendeu de uma forma que nunca havia tido o quão tênue é a linha entre a presença e a ausência. 1 década depois, o destino atacou novamente. Desta vez, em uma estrada inglesa solitária em 2011. Rowan estava ao volante de seu amado McLaren F1, uma máquina tão rara que existiam apenas cerca de 100 no planeta. Uma obra-prima de 1 milhão de libras que ele tratava com reverência e alegria. A noite estava escorregadia pela chuva de verão, o mundo tênue, abafado, quase expectante. Então, uma única e traiçoeira mancha de asfalto molhado destruiu a calma. O carro desviou para o lado com força violenta. Os pneus perderam aderência em um instante. O metal guinchou enquanto o McLaren girava pela estrada, batia em uma árvore e dobrava para dentro como papel alumínio amassado antes de explodir em uma explosão de chamas imponentes. Rowan, atordoado, mas lúcido, abriu caminho para sair dos destroços com precisão desesperada, rastejando livre apenas segundos antes que a cabine se transformasse em uma bola de fogo rugente. O calor batia em suas costas como um golpe físico. Um transeunte correu em direção a ele, sem fôlego, gritando, "Vai explodir!" E eles estavam certos. A explosão que se seguiu foi tão feroz que iluminou o campo
e, eventualmente, levou as seguradoras a pagar quase 910 mil RA, o maior pagamento de seguro por um único veículo na Grã-Bretanha naquela época. Durante vários longos e intensos momentos, Rowan ficou paralisado diante do inferno, a fuligem manchando seu rosto, as chamas refletindo em seus olhos. Não foi choque, foi reconhecimento. Reconhecimento de quão perto ele havia chegado da morte, de quão facilmente sua história poderia ter terminado em uma estrada silenciosa encharcada pela chuva, sem mais testemunhas além da escuridão. Fisicamente, ele teve sorte. Hematomas, irritação por fumaça e semanas de rigidez. Mas, emocionalmente, o custo foi muito mais profundo. Após o incidente do avião, Rowan acordava à noite, não em pânico, mas com a reprodução vívida daquele momento em que o instinto superou o medo. Quando ele percebeu que a sobrevivência, às vezes, depende de uma única respiração, uma única decisão. Após o acidente do McLaren, a velocidade, que antes era um santuário, tingiu-se de memória. O guincho do metal retorcendo-se, a vibração do impacto ressoando através de seus ossos, o brilho ascendente das chamas que tão facilmente poderia ter sido a última luz que ele viu. Estas não foram feridas que sararam de forma limpa. Elas o remodelaram em silêncio, alterando a forma como ele se movia pelo mundo, a forma como ele media o risco, a forma como ele respeitava a membrana fina, quase invisível, que separava a vida de sua ausência. A fama não pôde protegê-lo. O riso não pôde salvá-lo. Apenas um silêncio decidido e um instinto frio e calculado o fizeram. A genialidade não pôde negociar com o destino. Nesses momentos, a mortalidade pronunciou a única verdade que importava. No entanto, algo profundo surgiu dos escombros desses encontros quase fatais. Sobreviver 2 vezes forçou Rowan a reavaliar não apenas sua vida, mas o simples peso de existir. Ele se tornou mais gentil, mais paciente, mais ancorado no presente. Ele começou a saborear os ritmos sutis e facilmente negligenciados da vida cotidiana. O suave derramar da luz matinal sobre a mesa da cozinha, o prazer de terminar uma xícara de chá enquanto a casa está em silêncio, o som de seus filhos se movendo em seu dia, a quietude do interior inglês após a chuva. Você não chega tão perto de morrer sem ser mudado, ele admitiu uma vez. Isso elimina o ruído. E talvez essa seja a verdade mais clara que esses acidentes lhe deixaram. Que mesmo um homem que fez o mundo rir sem uma palavra é, em essência, humano, vulnerável, mortal, profundamente consciente de que cada novo dia é um que ele quase não alcançou. Ao sobreviver, Rowan encontrou algo maior do que a sorte. Ele encontrou reverência, encontrou gratidão e encontrou a tranquila urgência de um homem que sabe que a vida não é devida, mas emprestada de forma breve, bonita e nunca garantida. Agora, aos 70 anos, Rowan Atkinson se encontra em um capítulo da vida definido não pelo ruído ou espetáculo, mas pela clareza. Seu patrimônio líquido, estimado em cerca de 150 milhões de reais, é o resultado de décadas de arte implacável, sindicação global e o legado imortal de personagens que cruzaram fronteiras sem uma única palavra falada. No entanto, o dinheiro nunca foi o objetivo. O que fascina o público hoje é como este garoto outrora tímido de County Durham transformou seu sucesso em um mundo silenciosamente construído com precisão e significado. Seu portfólio de imóveis por si só reflete um artista que valoriza a serenidade acima da extravagância. Sua residência principal, a propriedade modernista de Oxfordshire, projetada por Richard Meier, é uma maravilha de geometria branca e vidro do chão ao teto que abrange quase 8.000 pés quadrados e se encontra em 16 acres de campo intocado. A luz do sol desliza sobre pisos de concreto polido. Os quartos minimalistas se abrem para extensos campos verdes e cada estrutura parece esculpida a partir da própria calma. Não é apenas uma casa,
É um santuário moldado por décadas de ruído que ele pode finalmente deixar de lado. Antes disso, a propriedade Waterbury, uma obra-prima georgiana do século XVIII, foi o berço de suas memórias familiares. Quadras de tênis, uma academia privada, árvores centenárias, o ranger de escadas antigas. Mesmo agora, Rowan fala daquele lar com uma suavidade que revela o quão profundamente suas paredes abrigaram sua vida. Perdê-lo após o divórcio foi doloroso, mas sua história ainda vive dentro dele. Além dos imóveis, a paixão de Rowan pela engenharia ganha vida em sua extraordinária coleção de veículos. Carros não guardados para exibição, mas dirigidos, compreendidos e apreciados como peças de história viva. Seu McLaren F1, que ele já possuiu, continua sendo a joia da coroa em espírito, mesmo após o acidente de 2011 que ganhou as manchetes em todo o mundo. Sua garagem abrigou desde o Honda NSX, que ele quase gastou, até o Aston Martin V8 Vantage, o protótipo Rolls-Royce Phantom V16, construído especificamente para ele, o BMW 328 Roadster, o Jaguar MK7, com o qual ele competiu com orgulho em Goodwood, e o BMW i3 que ele usa como um aceno silencioso à inovação sustentável. Essas máquinas, colecionadas ao longo de uma vida, refletem a dualidade do próprio homem: precisão e alegria, disciplina e diversão. E, no entanto, apesar de todos esses luxos, seus próximos insistem que seus maiores investimentos estão nas pessoas que ele ama. Seus 3 filhos continuam sendo centrais em seu mundo. Lily, nascida em 1993, agora trilhando seu próprio caminho criativo com uma profunda sensibilidade artística herdada de ambos os pais. Ben, nascido em 1995, disciplinado e reflexivo, que compartilha com Rowan o amor pela estrutura e engenharia. E a pequena Isla, nascida em 2017, a explosão inesperada de luz que remodelou seus últimos anos. Rowan sempre foi um pai reservado, mas aqueles que o conhecem dizem que sua gentileza com os filhos é a parte mais verdadeira dele. Sua vida diária hoje é intencionalmente tranquila. Ele vive principalmente na propriedade de Oxfordshire, com a atriz Louise Ford e sua filha, mantendo um ritmo muito distante do caos da fama mundial. Ele trabalha menos, descansa mais, cozinha refeições simples e passa longas tardes caminhando pelas trilhas campestres que serpenteiam suavemente ao redor de sua propriedade. Ele lê, conserta motores em sua oficina particular e observa a filha crescer com uma espécie de suave descrença, como se o tempo lhe tivesse concedido uma segunda chance na paternidade. Seus relacionamentos com Lily e Ben continuam fortes, construídos sobre o respeito mútuo e um afeto profundo e constante que não arrasta a amargura do passado. Embora Rowan não fale publicamente sobre seu testamento, seus próximos confirmam que ele o organizou cuidadosamente, garantindo segurança e equidade para seus 3 filhos. O homem que fez o mundo rir sem uma palavra, finalmente encontrou a calma no silêncio que tanto temeu na infância. Em um paralelo tranquilo, Rowan Atkinson continua com sua longa tradição de filantropia, apoiando discretamente organizações como UNICEF, KFOD, Comic Relief, Prince's Trust e múltiplas causas educacionais e médicas, frequentemente sem anexar seu nome. Para ele, a bondade é uma responsabilidade, não uma manchete. E assim, enquanto Rowan Atkinson avança neste capítulo da vida com uma clareza e uma calma recém-descobertas, o que permanece mais impactante não é sua fama, nem sua riqueza, nem mesmo o impacto cultural de seus personagens. É a humildade, a jornada, a resiliência. É um homem que enfrentou inseguranças devastadoras, rupturas amorosas, acidentes quase fatais e a pressão silenciosa da expectativa global. No entanto, emergiu com um coração mais gentil, um olhar mais claro e uma apreciação mais profunda pelos momentos constantes e comuns que moldam a vida. Seu caminho sempre foi construído não sobre o glamour, mas sobre a disciplina, anos de trabalho implacável,
dedicação silenciosa e uma determinação obstinada de continuar melhorando muito depois de não lhe restar mais nada para provar. Sua história é uma forma de grandeza silenciosa, construída não sobre o ruído ou o espetáculo, mas sobre a perseverança, a resistência e a coragem de se levantar após cada queda. Obrigado por caminhar conosco por esta jornada notável. Se esta história o comoveu, por favor, deixe um coração nos comentários. Compartilhe suas próprias memórias de Rowan Atkinson e dê um curtir neste vídeo para que mais pessoas possam descobri-la. E de todos nós, da Golden American Stars, desejamos a você dias repletos de paz, resiliência, saúde e alegria, e uma vida que se torne mais calorosa, mais completa e mais rica em todos os sentidos que realmente importam, e 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 realmente importam.